O crachá de Infantaria de Combate, CIB, é uma condecoração militar do Exército dos Estados Unidos. O distintivo é concedido a soldados de infantaria e forças especiais no posto de coronel e abaixo, que lutaram em combate terrestre ativo enquanto foram designados como membros de uma unidade de infantaria ou forças especiais de tamanho de brigada ou menor a qualquer momento após 6 de dezembro de 1941. Para aqueles soldados que não são membros de uma infantaria ou unidade das forças especiais, o crachá de ação de combate, CAB, é concedido em seu lugar. Para soldados com EUS na área médica, com exceção de um sargento médico das Forças Especiais, 18D, o crachá médico de combate é concedido. O CIB e seu contemporâneo não combate, o Expert Infantryman Badge, BR, foram criados em novembro de 1943 durante a Segunda Guerra Mundial para aumentar o moral e aumentar o prestígio do serviço na infantaria. Especificamente, reconhece os sacrifícios inerentes de todos os soldados de infantaria, e que eles enfrentam um risco maior de serem feridos ou mortos em ação do que qualquer outra especialidade militar ocupacional. 3 estranhos em uma esquina, em uma cidade americana. Três gerações de diferentes origens. No entanto, estes 3 homens têm muito em comum. Cada um foi um soldado do Exército dos Estados Unidos. O cavalheiro com o cabelo grisalho ainda se lembra da cabeça de praia em Salerno, quando ele entrou na primeira onda de soldados do General Mark Clark. O homem ao lado dele no ponto de ônibus se lembra da luta dura na Coreia. Sua unidade tomou a mesma colina cicatrizada 4 vezes em 3 dias. Para este jovem a memória é tão fresca que ele pode sentir o cheiro da mistura de arroz aromático e cordita queimado, o que sempre o lembrará do Vietnã. O vínculo invisível entre esses homens está próximo. Todos eles conhecem o combate, todos eles foram infantaria. E todos eles sabem o que é ter ganho o prêmio de alta infantaria do rifle de prata. O distintivo do soldado de infantaria de combate, com sua marca de um rifle de prata, é um símbolo da habilidade e dedicação dos soldados. Hoje você verá algo da herança do sacrifício e da realização por trás deste emblema, e como foi desenvolvido de várias formas, para honrar o soldado de infantaria americano. A escolha de um mosquete como elemento principal do distintivo do soldado de infantaria de combate é adequada. Desde que nossa nação começou, o atirador americano lutando na terra tem sido a principal estadia de nossa força para a liberdade. E sempre foi a combinação de coragem pessoal e uma boa arma de fogo que ganhou o sucesso dos Estados Unidos em batalha. Nos primeiros dias, o mosquete flintlock era a arma principal dos soldados. Exigiu muita preparação antes de disparar. Pó e tiro tiveram que ser carregados separadamente. E um ramrod costumava empacotá-los para o barril. O soldado cidadão que comia milícia colonial na infantaria de sua época, teve seu primeiro treinamento com um mosquete e abriu o caminho para uma arma muito mais eficaz. No final da Guerra Francesa e Indiana, uma nova arma apareceu na fronteira da Pensilvânia e Sul. Esta arma deve ganhar fama mais tarde como o rifle do Kentucky. Ainda precisava de carga e batida de focinheira, mas as ranhuras em espiral em seu barril poderiam girar uma bala com mais precisão para o seu alvo. Nas mãos de um atirador experiente, o rifle pode ter um peso pesado no campo de batalha. Durante nossa Guerra de Independência, a companhia de rifles tornou-se importante parte do exército continental.
Uma das empresas mais famosas era liderada pelo coronel Daniel Morgan, que recrutou mais de 100 homens para formar sua unidade. Eventualmente, o general Washington selecionou 500 dos melhores atiradores dos exércitos e os colocou sob o comando de Morgan. Na Batalha de Saratoga, os rifles de Morgan dispararam contra as forças britânicas sob o comando do general Burgoyne. Estes atiradores ajudam a conquistar uma vitória americana crítica que virou a maré da guerra. Apesar da superioridade do rifle como uma arma precisa, sempre havia uma escassez de bons atiradores. O mosquete, afetivo a curto alcance e adaptável a uma baioneta, permaneceu a principal arma do soldado de infantaria durante a maior parte do século XX. No início das centenas, a arma dos soldados tinha mudado muito. Ainda era bastante grande e pesado, mas uma arma muito mais precisa e confiável. Quando um oficial pedia a um soldado para nomear sua arma durante a inspeção, ele sacudia fora: rifle dos Estados Unidos, calibre 30, clipe alimentado, parafuso operado, Springfield, modelo 1903. O homem que carregava um desses em seu ombro de oliva era chamado de doughboy, mas ele ainda era o que seu bisavô tinha sido. O soldado a pé, com uma arma bem cuidada, e o trabalho de tomar terra e segurá-la. E como seu avô, ele era bom no seu trabalho. Durante os primeiros anos do novo século, se os rifles fossem escassos, ele treinava com modelos de madeira. Nenhum ramo do exército é mais exigente em suas exigências físicas sobre o soldado do que a infantaria. No início da década de 1900, após a Guerra Espanhola-Americana, nossos planejadores militares reconheceram a necessidade de um forte estabelecimento de infantaria no exército dos Estados Unidos. O treinamento de infantaria durante este período refletiu o combate corpo a corpo, típico da batalha no século anterior. A baioneta ainda era importante para o soldado, que a ordem do dia permaneceu: se engajar e derrotar o inimigo. No verão de 1917, acabou para os doughboys, quando as forças expedicionárias americanas chegaram à França para se juntar aos aliados na Primeira Guerra Mundial. O comandante da AF era o general John J. Pershing, um líder natural, um organizador completo e um disciplinador rigoroso. Ele começou operações militares na França com o exército dos Estados Unidos de cerca de 200 mil homens. Antes dos combates acabarem, mais de 2 milhões de homens atravessaram o Atlântico até os campos de batalha da França. Os nomes são famosos na história militar: Soisson, Reims, Balsa-Chateau, Belleau-Wood. Esta foi uma guerra de avanços maciços de infantaria diante do fogo inimigo pesado. Foi preciso coragem e habilidade para passar por cima, e foi preciso muito homem para fazê-lo. O soldado da Primeira Guerra Mundial tinha uma nova arma para enfrentar: a metralhadora. O que exigiu novas táticas de assalto. As tropas tiveram que ser espalhadas com maiores distâncias entre os homens para reduzir o efeito do disparo de metralhadoras inimigas. Gradualmente, o conceito de infantaria começava a mudar da linha sólida de tropas de ataque que caracterizavam a guerra nos dias anteriores, em direção ao homem individual, trabalhando como parte de uma equipe. Ao longo da história, o soldado sempre recebeu o apoio de outros elementos do exército. Na Primeira Guerra Mundial, o tanque, desenvolvido pelos britânicos, moveu-se com sucesso contra as metralhadoras inimigas e forneceu apoio efetivo para o ataque de infantaria. Mas mais do que em qualquer guerra depois do tempo, o soldado de infantaria se viu diante do desafio de fazer seu caminho em batalha por sua própria iniciativa. Com apenas sua arma, sua coragem e sua crença em sua causa para vê-lo passar.
O Springfield de 1903 foi usado até o início da década de 1940. Quando o soldado da infantaria foi emitido esta nova arma. O M1. Uma arma semiautomática com consideravelmente mais poder de fogo do que o parafuso operava Springfield. E novamente, o homem e a arma provaram ser uma combinação imbatível. Eles se conheceram em campos de treinamento por todo o país. A instrução tornou-se uma forma de soldado, pois ele aprendeu tudo o que havia para saber sobre a nova arma. Acima de tudo, ele aprendeu a disparar com segurança e precisão, sob os olhos atentos de seus instrutores. Enquanto dominava o M1 como sua nova arma básica, ele teve que aprender a operar um novo grupo de armas de infantaria. A submetralhadora. O rifle Browning Automatic. Morteiros novos e mais poderosos. Granadas. A bazuca. O lança-chamas. O soldado da infantaria teve que aprender a se adaptar a complexas medidas defensivas inimigas, como minas terrestres e armadilhas. Mas agora, mais do que nunca, o soldado aprendeu a lutar como parte de uma equipe, para resolver problemas de campo intrincados, para esquadrão ou pelotão. Aos poucos, o conceito de soldado de infantaria como especialista em artes de infantaria começou a afetar a compor os regimentos e divisões. A habilidade tradicional do atirador americano adaptou-se rapidamente ao novo equipamento de disparo automático auxiliado por um arsenal das mais recentes armas de combate. Esta nova raça de especialista em infantaria individual estava prestes a enfrentar o maior desafio militar da história americana: a Segunda Guerra Mundial. No leste, enfrentaria uma forte força militar agressiva, empenhada na conquista do Pacífico. No ocidente, havia inimigos em marcha, pela Europa, com 2 exércitos terrestres mais poderosos cada montado. Para fornecer armas e equipamentos para o grande número de soldados e outros componentes militares que devemos enviar para o exterior, a indústria americana, em cooperação com o planejamento militar e a pesquisa, mobilizou seus recursos. Como nunca antes, uma nação desenhou suas linhas de batalha atrás de seus combatentes, e deu-lhes não apenas os meios para lutar, mas o espírito e a vontade. Como seus antepassados em Saratoga, eles enfrentaram o desafio com coragem e confiança. Um exército de soldados cidadãos, treinados por especialistas, sob a liderança de homens que sabiam como fazer o trabalho. E foi preciso alguma coisa. Mobilidade sem precedentes na história da guerra levou o soldado americano da Segunda Guerra Mundial longe de suas costas. Onde quer que ele fosse, qualquer que seja sua missão essencial era a mesma: mova-se para a terra, tome terra do inimigo, e segure-o. E também não era uma unidade ou um trabalho de equipe. O soldado da infantaria aprendeu a trabalhar com outros ramos do serviço. A armadura ajudou a abrir caminho para ele. A artilharia suavizou as concentrações inimigas. Aeronaves atingiram centros industriais e de munições inimigos.
Mas quando se tratava das bases de polegada por polegada em solo inimigo, expulsando atiradores de elite e protegendo cada pé de terra, quando se tratava do confronto final, o soldado estava lá. Ele lutou por cidades e ruas de nomes que mal conseguia pronunciar. O rifle era sua marca de coragem. E ele carregou-o com orgulho e determinação. Foi em reconhecimento aos soldados de infantaria duros no combate, o chefe de Estado-Maior do Exército da Guerra Mundial, George C. Marshall, tomou a iniciativa de organizar o desenvolvimento de prêmios para homenagear o soldado de infantaria. O pessoal da atividade heráldica do escritório do Comandante-Geral do Exército recebeu a missão de projetar um distintivo, que promoveria o orgulho no serviço de infantaria e simbolizaria a proficiência nas artes da infantaria. Artistas heráldicos foram trabalhar na tarefa, esboços foram preparados, muitos desenhos diferentes para um crachá de infantaria foram desenvolvidos e submetidos à aprovação. Cada esboço foi estudado cuidadosamente, e os projetos coordenados com o escritório do chefe de gabinete do Exército. Finalmente, um projeto para um crachá de um soldado de infantaria experiente foi aprovado em 1943. Sua principal característica era a réplica de prata de um mosquete, lembrando os primeiros atiradores que estabeleceram os altos padrões que têm sido a tradição do infantaria. O crachá do soldado especialista em infantaria é concedido ao soldado de infantaria que completou satisfatoriamente os testes de proficiência do Exército nas artes da infantaria. Durante o treinamento, ou enquanto estiver designado para uma unidade. Um prêmio maior foi criado para o soldado que serviu em combate real. O distintivo do soldado da infantaria de combate. Desenvolvido a partir do projeto anterior. Este distintivo apresenta o rifle de prata, na frente de uma coroa de carvalho. De acordo com as disposições do regulamento do Exército, o distintivo do soldado de infantaria de combate pode ser apresentado a um soldado de infantaria no posto de coronel e abaixo, que serviu contra um inimigo em combate terrestre. O soldado americano que ganhou seu rifle de prata levou a lugares que ele nem a história jamais esquecerão. Das praias da Normandia aos atóis do Pacífico. Os rifles de prata sondaram o inimigo, se mudaram e o derrotaram em batalha. 5 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o soldado tinha uma nova missão. Desta vez ele levou para lutar contra as armas da Segunda Guerra Mundial. O rifle M1 e a carabina, juntamente com a metralhadora e outras armas familiares do soldado terrestre. O terreno áspero da Coreia restringiu o uso de armaduras. Mas os tanques desempenharam um importante papel de apoio ao fogo. No entanto, foi o soldado que teve que desalojar o inimigo das cidades e tomar o terreno alto. Desta vez, os nomes da batalha eram Pusa, Seul, Incheon, havia uma colina chamada Old Baldi, e outra chamada Etbriatrid. Seja qual for a forma como as linhas de batalha se moveram, o soldado da infantaria estava lá. Ainda é o fator crítico no resultado da batalha. Reconhecer o serviço daqueles que serviram como soldado de infantaria em 2 guerras, o distintivo é redesenhado para incorporar uma estrela dentro dos pontos de uma coroa de flores. Isso indicou que o portador tinha servido na Segunda Guerra Mundial e na Coreia, ou Coreia e Vietnã, ou Segunda Guerra Mundial e Vietnã. Agora este distintivo tem uma coroa de 2 estrelas entre os pontos de uma coroa. Para aqueles que viram o serviço de infantaria em 3 conflitos. Não tenho nenhum vídeo do meu tempo no Afeganistão, mas apresento-lhe alguns fatos sobre lugares onde eu estava no Afeganistão. Eu estava estacionado em 3 lugares como em uma companhia de infantaria. Éramos forças de segurança para as bases em que estávamos, e como segurança de comboio. Eu estava em Mazar-e Kunduz, Cabul. Mar-e-Shaf, também chamada Mar-e-Shaf, ou apenas Mar, é a 4ª maior cidade do Afeganistão,
com uma estimativa populacional de 594.551 pessoas. É a capital da província de Bal e é ligada por rodovias com Kunduz no leste, Cabul no sudeste, Herat no sudoeste e Termez, Uzbequistão no norte. Fica a cerca de 55 quilômetros da fronteira com o Uzbequistão. A cidade também é uma atração turística por causa de seus famosos santuários, bem como os sítios arqueológicos islâmicos e helenísticos. A antiga cidade de Bal também está próxima. A região ao redor de Mazar-i Sharif tem sido historicamente parte do Grande Coraza e foi controlada pelos Tairides seguido pelos Safarides, Samanides, Ghaznavis, Gurids, Ilkhanates, Timurides e Kanato de Bukhara até 1751, quando se tornou parte do Império do Rani, embora sob emirs autônomos. Eventualmente, a cidade passou para alguns governantes locais antes de se tornar parte do Afeganistão em 1849. Mazar-i Sharif é o centro regional do norte do Afeganistão, localizado nas proximidades do Uzbequistão e do Tajiquistão. Também abriga um aeroporto internacional. Tem a maior porcentagem de terra acumulada, 91%, de todas as capitais provinciais afegãs, e tem área adicional construída que se estende além da fronteira municipal, mas formando uma parte da maior área urbana. É também a cidade mais baixa do país, cerca de 357 metros acima do nível do mar. A cidade foi poupada da devastação que ocorreu nas outras grandes cidades do país durante a Guerra Soviético-Afegã e a subsequente Guerra Civil, e foi considerada por muito tempo como uma das cidades mais seguras do país. Em 14 de agosto de 2021, Mazar-i Sharif foi tomada por combatentes talibãs, tornando-se a 25ª capital provincial a ser capturada pelo Talibã como parte da ofensiva talibã mais ampla de 2021. A estrada de Marmal para Camp Sem Mazar-i Sharif, Afeganistão.
Kunduz é uma cidade no norte do Afeganistão, capital da província de Kunduz. A cidade tem uma população estimada em cerca de 268.893 a partir de 2015, tornando-se a sétima maior cidade do Afeganistão, e a maior cidade do nordeste do Afeganistão. Kunduz está na histórica região de Tokarista de Bactria, perto da confluência do rio Kunduz com o rio Kanaba. Kunduz é ligado por rodovias com Cabul ao sul, Mazar-e-Sharif a oeste, e Badakhsh a leste. Kunduz também está ligado com Dushanbe no Tajiquistão ao norte, através do porto seco afegão de Sheikh Bandar. A partir de 2015, o uso do terreno da cidade, dentro do limite municipal, é em grande parte agrícola, 65,8% da área total. O terreno residencial compreende quase metade da área de terra construída, 48,3%, com 29.877 moradias. O terreno institucional compreende 17,9% do uso do terreno construído, uma vez que o aeroporto está dentro do limite municipal. Em 2021, o Talibã ganhou o controle da cidade durante a ofensiva Talibã de 2021. Cabul é a capital e maior cidade do Afeganistão, localizada na parte leste do país. É também um município, que faz parte da grande província de Cabul, e é dividido em 22 distritos. Segundo estimativas em 2021, a população de Cabul era de 4,6 milhões e serve como centro político, cultural e econômico do Afeganistão. A rápida urbanização fez de Cabul a 75ª maior cidade do mundo. Cabul está localizada no alto de um vale estreito entre as montanhas Hindu Kush e delimitada pelo rio Cabul, com uma altitude de 1.790 metros, tornando-se uma das capitais mais altas do mundo. Disse que a cidade tem mais de 3.500 anos, mencionada desde pelo menos a época do Império Achemênida. Localizado em encruzilhadas na Ásia, aproximadamente a meio caminho entre Istambul, no oeste, e Hanoi, no leste, está em uma localização estratégica ao longo das rotas comerciais do sul e da Ásia Central, e um local-chave da antiga Rota da Seda. Foi assim que foi comparado a um ponto de encontro entre Tartária, Índia e Pérsia. A cidade também estava sob o domínio de várias outras dinastias e impérios, incluindo os Seleucidas, Kushas, os Shahi hindus e turcos Shahi. Em 30 de setembro de 2010, após 23 anos de serviço, o sargento Shawn Armstrong se aposentou do Exército dos Estados Unidos. Prêmios: Medalha de Campanha do Afeganistão 6 Estrela de Campanha. Medalha de Comenda do Exército, 3º prêmio. Medalha de Realização do Exército, 5º prêmio. Medalha de Boa Conduta do Exército. Medalha de Conquista de Componentes da Reserva do Exército, 6º prêmio. Medalha do Serviço Nacional de Defesa, 2º prêmio. Medalha de Serviço de Guerra Global contra o Terrorismo. Medalha do Serviço Humanitário. Medalha de Campanha do Iraque 6 Estrela de Campanha. Fita de Desenvolvimento Profissional de Oficial Não Comissionado. Fita de Serviço do Exército. Fita de Serviço no Exterior. Medalha de Reserva das Forças Armadas CM Dispositivo, 2º prêmio. Medalha da OTAN. Crachá de Infantaria de Combate. Motorista e crachá mecânico com motorista, veículo de rodas, S. Fecho. Distintivo das Forças Armadas Alemãs, ouro. Medalha de Serviço Longo e Fiel do Estado de Nova York, 5º prêmio. Medalha de Defesa da Liberdade do Estado de Nova York Seio Dispositivo WTC. Medalha de Mérito do Estado de Nova York. Medalha de Auxílio do Estado de Nova York às Autoridades Civis. Fita de Apoio ao Exercício do Estado de Nova York. Serviço Humano à Medalha do Estado de Nova York. Crachá de Especialista em Gerenciamento de Emergências do Estado de Nova York.